Neste momento eu quero fazer um breve comentário, uma breve reflexão com respeito à época dos juízes. Sabemos quando Deus tirou o seu povo, os judeus, do Egito em 1446 a 1260 a.C., Deus o introduziu em Canaã por intermédio de Moisés e Josué no ano de 1406 a 1240. Então teve o início o período dos juízes em 1375 a 1220. Por que Deus levantou os juízes? Em quais ocasiões foi necessário levantar os juízes? Todas as vezes que o povo começou a se afastar de Deus, o povo reconhecia os seus erros e clamava a Deus, e Deus levantava um juízo em meio ao declínio, espiritual que Israel passava. Então, declínio e compromisso. Sempre que um juiz falecia, os israelitas enfrentavam o declínio e o fracasso, porque comprometiam seu maior alvo espiritual de várias formas, abandonar o seu propósito de expulsar todos os povos da terra e adorar os costumes dos que o cercavam. Aí nós vemos a importância. A sociedade possuía muitas recompensas para oferecer aos que comprometem sua fé: riquezas, aceitação, reconhecimento, poder, influência. Quando Deus nos dá uma missão, ele não deve ser, ela deve ser poluída pelo desejo de aprovação do mundo. Os nossos olhos devem estar fixos em Cristo, que é o nosso juiz e libertador. Então, declínio e apostasia de Israel. A queda moral de Israel tem suas raízes na feroz independência desfrutada por cada tribo. Isso levava todas as pessoas a fazer qualquer coisa aparentemente boa a seus próprios olhos. Não havia unidade na forma de governo ou adoração. A lei e a ordem sucumbiam. Finalmente, a adoração aos ídolos feitos pelas mãos dos homens levavam ao completo abandono da fé em Deus. A derrota era certa quando valorizamos qualquer coisa acima de Deus. Se exacerbamos nossa própria independência mais do que nossa dedicação ao Senhor, construímos um ídolo em nosso coração. Logo, nossa vida se torna templo de ídolos. Precisamos sempre dar prioridade a Deus em nossas vidas e sobre todos os nossos desejos. Então nós, o Brasil, o mundo, está passando realmente momentos difíceis, onde Deus não tem sido o alvo, o propósito dos seres humanos, dos corações dele. O que predomina são o ser e o ter, são as riquezas. E estamos vivendo uma época desenfreada de imoralidade e de corrupção total. Deus usou os ímpios opressores para punir o israelita pelos seus pecados, a fim de levar-lhe ao arrependimento e testar sua fidelidade a ele. A rebelião contra Deus leva ao desastre. O Senhor pode usar a derrota para trazer os corações perdidos de volta a ele. Quando tudo mais está perdido, reconhecemos a importância de servir somente a Deus.
declínio, queda e derrota fazem com que as pessoas se voltem para Deus. Elas prometem abandonar a idolatria e buscar a misericórdia e a libertação do Senhor. Ao se arrependerem de Deus, e as liberta. A idolatria encontra abrigo em nosso coração quando tornamos qualquer coisa mais importante do que Deus. Precisamos identificar os ídolos modernos, renunciá-los e buscar o amor e a misericórdia do Senhor. Aqui está essa breve reflexão. Então, o mundo está passando os momentos difíceis porque o homem tem expulsado Deus dos seus corações. Cada dia o homem tem se afastado de Deus. O homem tem se tornado materialista. Isso é um fato, isso é uma verdade. Os homens só estão preocupados com o ter e o ser. Por isso que o mundo se encontra nessa situação. A corrupção é total, é generalizada. O Brasil realmente está vivendo uma época dos juízes, mais do que nunca. Os juízes estão tentando corrigir, resolver o problema do Brasil. E a oposição é grande porque tem se instalado, uma generalização total, quase organizada, institucionada. São momentos difíceis, mas uma coisa é certa, eu quero deixar bem claro aqui. Deus está no controle de todas as coisas, em todas as situações, em todas as épocas. Israel é uma prova da soberania de Deus, como Deus agiu, com o propósito que Deus tinha e tem para com Israel, e tem também para com o mundo. E esse propósito jamais será frustrado. Deus sempre agirá. O homem jamais irá entender o agir de Deus, a soberania de Deus, mas tudo está no controle dele, seja o bem, seja o mal. Tudo acontece com a permissão dele, nada foge do seu controle. E sabemos que tudo terá um final feliz, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e implantar o seu reino milenial, um período de 1000 anos de paz. Eu quero deixar bem claro aqui, esse período de paz de 1000 anos, alguns teólogos, alguns comentaristas tendo uma interpretação errônea com respeito ao milênio. O milênio não será um período no sentido espiritual, não será no céu. O milênio será literalmente na terra. Jesus irá reinar literalmente na terra. Isso ele deixou bem claro quando ele ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos perguntaram a ele: será este o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber as épocas e as estações que o Pai estabeleceu, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, no milênio, Satanás vai ser preso, acorrentado, em um determinado lugar, em um abismo. A Bíblia diz que um anjo o acorrentou. Há alguém dizendo aí que isso não é literalmente, pela catástrofe no período da grande tribulação, diz que a terra ficará vazia, sem ninguém. Então Satanás estará na terra sem a presença de ninguém. E no final do 1000 anos, e dizem que aquelas pessoas irão ressuscitar. E aquela grande rebelião, a batalha do Armagedon, ali Cristo irá lançar todos no lago de fogo.
Então isso é um erro, é uma interpretação errânea. O milênio será literalmente, vão casar. Ora, se for espiritualmente, Jesus disse, aqueles que foram dignos da ressurreição nem se casam e não se darão em casamento. Isso é na ressurreição do arrebatamento da igreja no céu. Mas no milênio vai haver casamento, vai plantar, vai existir morte. Também não é o período permanente, que é o novo céu e a nova terra. Depois do milênio será um novo céu e a nova terra. Ali não vai plantar, não vai haver morte, nem choro, porque é passado as primeiras coisas. Mas no milênio vai haver morte, vai plantar, vão casar. Deus irá reverter a ferocidade dos animais. Isso é tudo no milênio, um período de 1000 anos. Quer deixar bem claro aí, há uma corrente, certo teólogo, interpretando que o milênio é espiritual, né? Que nesse período a terra estará sem ninguém e Satanás estará na terra, não preso em determinado lugar. E a Bíblia diz bem claro, no final do milênio Satanás será solto e enganará as nações. Ora, que nações são essas? É claro, foi 1000 anos, então nasceram, tiveram filho, casaram. Então essas pessoas que nasceram no milênio, então Satanás influenciar contra o governo de Cristo. Então Cristo executará a sua sentença, né? Entregará o governo ao Pai. Aí virá realmente o juízo final. Então todos que morrerem irão também ressuscitar para serem julgados. Então aqui fica essa breve reflexão. O mundo está passando por uma crise moral e espiritual, porque estão desprezaram todos os princípios éticos e morais. Há muitos que não querem acreditar na Bíblia como palavra de Deus, mas a Bíblia é um livro sagrado, né? Que ela nos orienta, nos ensina, né? Como nós devemos viver em todos os princípios. E se ninguém acredita na Bíblia como palavra de Deus, no entanto, o homem sabe o que é princípio moral e espiritual. No entanto, eles deixaram todos esses princípios morais e espirituais e estão agora vivendo em torno de si. Eles só estão querendo ser e ter. Por isso que o mundo se encontra nesta situação. Então só há um jeito de o ser humano voltar-se para Deus, para que a sua imagem moral, espiritual, ela seja restaurada. Isso só pode acontecer na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode restaurar esse caráter, esta personalidade, quando ele permite que Jesus entre em sua vida e transforme a sua vida, eles passarão a ser uma nova criatura. No entanto, a igreja está na terra cumprindo o seu papel, pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o ser humano se arrependa, né, dos seus pecados e volte para o verdadeiro Deus. É esta a mensagem de Deus que foi para com a nação israelita e é também para o seu povo, né, para todas as épocas. Mais do que nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa responsabilidade de clamar ao Senhor para que o Senhor haja, né, neste mundo, né, em que nós estamos vivendo. Com certeza Deus é soberano e está agindo. Esta foi a ordem de Deus quando o seu povo se afastava do verdadeiro Deus e começava a adorar os outros deuses, a ser idólatra. O castigo de Deus vinha sobre essa nação. A ponto da mensagem de Deus ser esta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar de todo o vosso coração, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Então nós vimos que a soberania, o controle, se encontra nas mãos de Deus. Então este mundo ainda não está em um estado de decomposição generalizada, total, porque a igreja de Cristo, que é a nação santa, povo adquirido, que ele resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, tem esse papel de estar clamando, orando e pregando a palavra de convidando o ser humano ao arrependimento, né, a adorar exclusivamente ao verdadeiro Deus, reconhecer
que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e gratidão. Então aqui fica esta breve reflexão. Deus é soberano. A história não está fora do controle dele. Tudo está em seu controle.